Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que maravilha. Olha, hoje eu vou começar sentado, viu? Porque estou com muitas dores aqui das pernas. E eu fiquei imaginando ali, sentadinho onde eu estava, do lado da minha princesa, rainha do Nilo, do Eufrates, do Tigre e do Tigrão. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque Tu me poupaste de ser regente da primeira igreja batista do Gradim. Porque se eu tivesse que fazer toda essa piruleta e dar os pulos que o irmão deu ali, quando eu pularia, eu e o corpo ficaria as pernas. Mas olha, que saúde, hein? Deus te conserve assim. Confesso a vocês, muitas vezes eu vou numa igreja para pregar e, olha, o Espírito Santo faz um embaralhamento na minha cabeça. Porque eu vou com uma intenção, aí os louvores já começam a me botar para outra intenção. Eu estava ali já querendo pregar sobre a trombeta. Porque aí também me lembraram ontem da parábola do bom samaritano. Aí eu queria pregar sobre o bom samaritano. É muita coisa que Deus fala no meu espírito. E eu estava falando com os jovens ali na sala. Cheguei um pouquinho mais cedo, mas não deu para expor quase nada. Falamos sobre a questão das duas testemunhas, etc. E o importante que eu disse para ele é o seguinte: pedir a Deus para o Espírito dele falar no nosso espírito. Porque quando você lê o texto, as letras falam no teu intelecto. Mas é o Espírito de Deus que fala no teu espírito, transformando as letras em entendimento espiritual. Por isso que vem às vezes as dores. Por isso que o profeta Daniel adoecia. O profeta Jeremias também, Elias. Homens que recebiam a palavra de maneira tão contundente que o físico adoecia. É uma espécie de uma interface de transferência do mundo subatômico para o mundo atômico, para o mundo físico. Do mundo espiritual para o mundo físico, existe uma frequência modulada. Já viram falar em frequência modulada? Porque tudo são partículas. O universo foi criado a partir de partículas e de subpartículas. E essas subpartículas vibram em vibrações diferenciadas. Por exemplo, cada um de nós aqui está vibrando. O físico, a mente, o cérebro, numa determinada frequência. Os animais, até os protozoários vibram em determinadas frequências. Eu aqui estou vibrando. Estou recebendo frequência. Estou emitindo frequência. Estou recebendo frequência. Não vou entrar nessa área, mas isso é real. Isso é real. É porque nós estamos acostumados a lidar apenas com o que vemos. Mas a palavra de Deus lá em Hebreus diz que tudo que se vê, Hebreus capítulo 11, veio à existência daquilo que não se vê. E o que é que não se vê, mas que é real? A palavra que traz todas as coisas à existência. Se vê, mas é transcendente, invisível, mas é real. Triste do homem que entende só por existir aquilo que se pode ver.
Porque, na verdade, nós vivemos em mundos que tem um mundo paralelo aí, assimilando tudo. Isso é bíblico. Na casa de meu pai há muitas moradas. E não é a morada universal, não. Porque o universo, nós vimos ontem, está fadado ao extermínio. São outros mundos. Por isso que as ruas de ouro, de pedras preciosas, o ouro não chega nem no chinelo. Quando a Bíblia fala ouro, é para você entender que aquilo que você ainda não conhece é majestoso. Sabe o que é? Por exemplo, aquele texto que nós lemos ontem, do Apocalipse, não foi com... Não foi do Apocalipse, não foi com coisas, foi Hebreus, né? Pedro, não foi com coisas fúteis, corruptíveis, ora, o ouro, diante das coisas que estão sendo preparadas para nós, é algo corruptível, vã, fútil, sem valor. Por isso que quando a gente fala de uma coroa, as pessoas pensam logo coroa de ouro, não é isso? Não é, é mais que ouro. Qual é a coroa que vai entrar no nosso interior? É a natureza do próprio Cristo em nós. É mais que ouro. É mais que ouro. Então, nós temos que entender. E esses detalhes, a clareza disso, só quando o Espírito de Deus fala no nosso espírito. Se a gente quiser entender isso, vias do intelecto apenas, fica no meio do caminho. Porque o intelecto fala daquilo que o homem conhece, mas o Espírito de Deus fala dos mistérios de Deus no espírito do homem. É. Vou lhe dizer mais uma vez. Aceito ofertas. 1, 2, ok. Gente, por favor, meus 2 livros e a Bíblia. Obrigado. Queridos, eu preciso sentar mesmo um pouquinho. Ai. Glorinha, estou ficando velho, filha. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Senhor, me ajuda. Alguém do lado de cá? Uma pessoa só. Abra a sua Bíblia. Claro que todos podem abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gênesis 3:7.
Qual foi o texto? Gênesis 3:7. Alguém aqui? Oséias. Dois 12. Uma pessoa daqui, Oséias 2:12. E outra pessoa, Oséias 9:10. Não, aqui. Aqui foi o quê? Aqui, Oséias 2. Oséias 2:12 e outro texto 9:10. Aqui, Jeremias 24, 3 em diante. Ok? Aqui, outra pessoa. Mateus 21, 18, 21. Aqui, outra pessoa. Lucas 13, 6. Olha, por favor, e depois, senão me falha tudo. Obedeçam o que eu estou pedindo. Em nome de Jesus. Oi? Em diante, de 6 a 9. Lá, outra pessoa. Mateus 24, 32. Em diante. Amém? Por enquanto tá bom. Tem mais, mas eu não vou explorar mais não. Só esse daí já vai dar para ter um sentido. Antes de eu começar, eu vou fazer uma demonstração. Quantos textos eu separei para aqui? 2. Quem são as duas pessoas? Lucas. Vai ser você? Então fique de pé. Isso. Qual é a outra pessoa? Lucas não. Tem que ser na ordem que eu falei. Não me confundam, por favor. Gênesis. Quem? A pessoa que vai do Gênesis. Calma. É só para saber. E você? Lucas. Aqui. Então primeiro é você. Depois é você. Não, depois. Primeiro é você, depois é quem aqui? Levante, por favor, para todo mundo lhe ver. Oséias 2:12. E também Oséias. Quem vai ser a outra pessoa? Oséias 9:10. Obrigado. Aqui. Jeremias 24:3 em diante. Aí depois volta para cá, foi isso? Aí tem Mateus também, né?
Depois, né? Depois. Todo mundo está sabendo? Posso ficar tranquilo? Muito bem. Lá no Éden, porque às vezes a coisa passou tanto tempo já, que a gente não leva isso como importância. Mas a queda do homem foi um negócio muito sério. Foi tão sério que nós estamos pagando o preço até hoje. E olha que a queda já fazem 6.000 anos. E até hoje, cada vez pior, por causa daquilo que aconteceu há 6.000 anos no Éden. O quê? A queda. Naquele momento da queda, do pecado do casal, Deus sentenciou, condenou quem? A serpente. Não foi isso? Olha, serás maldita entre todos os animais, rastejarás sobre os teus pés, sobre o teu ventre, e comerás pó. A dieta de uma serpente é pó? É? Qual é a dieta de uma serpente? Mamíferos, roedores, batráquios, anfíbios. Tem até um ditado popular que diz que cobra que não anda, não engole mesmo, porque cobra não anda. É um ditado tolo. Eu mudei esse ditado com novos termos. Réptil que não serpenteia, não deglute batráquios. Essa tá certo, porque se é um réptil, ele serpenteia. Não é isso? Mas por que Deus disse que ele ia comer pó? Sabe o que é o pó? Que Deus fala lá no Gênesis, que a serpente ia comer? Pecado. Por isso que a serpente aparece como serpente no Gênesis e aparece como dragão no Apocalipse, engordou. De tanto comer pecado, aparece no Gênesis como serpente, engordou tanto que virou dragão lá no Apocalipse. E o que é o pó? O subproduto do pecado. Porque Deus disse que se pecar, vai acontecer o quê? Voltará ao pó. Então, o pó que a serpente se alimentaria não é o pó da terra, é o pecado do homem. E por isso, Deus sentenciou a serpente: maldita tu és. Eu vou colocar na mulher, dizendo para Satanás, uma semente. E a tua descendência será adversária da descendência da mulher, e vice-versa. Colocarei na mulher uma semente, tu, serpente, ferirá o calcanhar da semente, mas a semente te esmagará a cabeça. Profecia, palavra do Senhor. Então nós vemos ali 3 personagens. A serpente, a semente e a mulher. Não é isso? Amém? Não foram os 3 personagens? Olha, serpente, eu vou colocar na mulher uma semente. Tu ferirás o calcanhar da semente, mas a semente lhe ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça. Então esse negócio de dizer que crente vai pisar na cabeça do diabo é balela. É conversa fiada.
Quem vai pisar na cabeça do diabo é a semente. Que é quem? Jesus. Então, vamos identificar essas três personagens. Quem é a serpente? Quem é a serpente? Estão com medo de falar o nome do canela seca? Quem é a serpente? Quem é a semente? Mais alto, quem é a semente? E quem é a mulher? Fala mais alto. Essa é a igreja morta desse jeito? Repetindo. Quem é a semente? Quem é a serpente? Quem é a mulher? Claro. Claro que não. Vamos lá. As duas moças aqui e um rapaz, por favor. É rápido, hein? Ainda não chegaram? No meio, aqui, uma lá e outra cá, do lado dele. Isso. Mais próximo. Tá bom. Preste atenção. O que Deus disse lá no Éden, depois da queda do homem, sentenciando a serpente. Olha, serpente, Satanás, eu vou colocar na mulher uma semente. E aqui estão os três personagens. A mulher, diga a mulher, a semente e a... Ela nem percebeu. Tadinha, mas não é ela a serpente. É a mulher, a semente e a serpente. Por que vocês estão dizendo que a mulher é a igreja? E não tem a ver, está errado. A mulher gerou a ser. Quem é a semente? E quem gerou a igreja? Jesus. Então a ordem é essa daqui, ó. A mulher gera a semente e a semente gera a igreja. Ora, se a igreja foi gerada pela semente, não pode gerar a semente. Se a igreja foi gerada pela semente e a semente pela mulher, como é que a mulher vai ser a igreja e a igreja vai ser a mulher? Não pode ser. A ordem é a mulher gera a semente e a semente gerou a igreja. Amém? Quem é a mulher? A mulher é a nação, através da qual a semente se fez homem. Por isso que desde o primeiro dia eu estou insistindo na nacionalidade de Jesus. Qual é a nacionalidade de Jesus? Judeu, israelita. Então a mulher, na verdade, é Israel, a nação que gerou a semente entre os homens, porque Jesus não poderia vir à terra de forma clandestina. Ele teria que ter uma linhagem, uma nacionalidade. E qual foi a nacionalidade escolhida por Deus? Israel, a nação que gerou a semente, que vai esmagar a cabeça da serpente e que gerou também a igreja. Amém? Agora, para quem que a semente veio? Faça assim para ela. Para ela. Não olha para mim não, para ela. Jesus veio para quem? Para Israel. Qual foi a atitude
Está lá em João. Eis que ele veio para o que era seu, sua nação, mas os seus o quê? Concidadãos, conterrâneos, não o receberam. Foi isso que aconteceu. Entenderam? Porque, fique assim, porque o plano era esse. Jesus veio, o Messias, Israel o receberia e o apresentaria para as nações. Deu faniquito. O apresentaria para as nações. Mas eles não receberam, viraram as costas. Aí o que aconteceu? Paulo, escrevendo em Romanos 11, disse assim: os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Os judeus. Porque ele é judeu. Então os ramos da árvore patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, a raiz, foram quebrados. Por que foram quebrados? Porque viraram as costas. Mas, até hoje, o coração deles continua endurecido. Mas eles ainda permanecem vivos. Porque o trono de Davi está aqui, não está aqui. Aqui está a futura esposa dele. O trono de Davi está no meio deste povo, desta linhagem. Como os ramos naturais, no primeiro momento, endureceram e não o aceitaram, aí o texto diz, mas todos os que o aceitaram, venha para cá, dê o braço aí. Fique assim, venha aqui do lado, meu filho, minha filha. Dê o braço. Tá bom. Glorinha. Parece você no primeiro dia que me viu. Meu Deus! É só o braço, minha filha. Ele não sabe o que é dar o braço, não. Assim, olha, assim, ó. Pronto, tá bom. Como os ramos naturais não aceitaram o Messias, todos aqueles, diga todos aqueles, eu, diga assim, você também, nós o aceitamos. E Deus fez com que fôssemos chamados seus filhos, por intermédio do unigênito, que hoje é o primogênito entre muitos irmãos. Diga aí, até hoje, o Messias ainda espera. Abre o braço. Desnoivou? Mostrei ontem que o noivado não pode ser desmanchado. Isso. Até hoje, o Messias ainda espera seu povo. E até hoje, salvo alguns, Israel ainda está com o coração de pedra. Mas chegará um dia, diga, chegará um dia, quando ficarão cercados no Armagedon, prisioneiros, e o anticristo se aproximando, e o Deus eterno fará com que eles fujam para o deserto.
Esse deserto é o Vale de Seir, em Bósra, no sul da Jordânia. Pois eu vou situar geograficamente. No livro de Caton está lá direitinho. O anticristo não chegará nesse lugar. Isso em pleno Armagedon, na batalha. E aí Jesus vem. Ao invés de ir lá no Monte das Oliveiras, vai vir numa cidade chamada Petra, no sul da Jordânia. Nisso Israel, tremendo, com dores de parto, porque é a mulher que Jeremias chama de primípara, que é a mulher que dá luz pela primeira vez, sem opções de salvamento, cai na real, se lembra, vire, e olhará para ele, oh Deus, e em prantos, diga em prantos, faça assim agora para ele também, para ele, repita, Baruch Rabá, Baruch Rabá, Beshem, Adonai. Toda a igreja. Baruch Rabá. Beshem. Adonai. Bendito é o que vem. Em nome do Senhor. Abaixe sua cabeça. E aí Israel se converterá ao Messias. Para entrar no milênio. Isso está em fase de acontecimento. Deus abençoe vocês. Quem é a mulher? Quem é a semente? Quem é a serpente? Jesus veio ao mundo por intermédio de uma nação conhecida como Israel. Continuemos. O primeiro texto, Gênesis. Espera aí. Meu jovem, acompanha com o microfone ali, pode ser? Ó. Pausadamente. Não vai igual a metralhadora, não. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cozeram o quê? Folhas de figueira. Cozeram, né? Isso. O que é cozer? Costurar. Costuraram o quê? Folhas de figueira. Folhas de quê? Figueira. Folhas de quê? Figueira. Interessante, né? Mas olha, o outro texto que eu pedi foi qual? Oséias. Antes de falar de Oséias, vamos entender isso. Quando o homem e a mulher se olharam, depois que pecaram, se viram nus e se envergonharam? Foi isso? E foram querer cobrir o quê? Não, o pecado. Porque a nudez não é o pecado. O pecado foi o ato da rebeldia. E cozeram folhas de quem? De Israel. Sabe quem é a figueira aí? Israel. A quem foi entregue a lei? A qual povo? Hein? A Israel, não foi? Lá no Monte Sinai, sim ou não? Sim. E a lei serve para quê? Para evidenciar o quê? O pecado. A figueira tão somente cobre o pecado. A lei tão somente mostra, evidencia o pecado.
Por isso que a lei foi entregue a Israel. Então ali a gente já começa a ver que a figueira do Gênesis, capítulo 3, é Israel, que recebe a lei para evidenciar o pecado do homem. Por isso que Deus, quando chamou eles à razão, Adão, onde é que tu estás? Ah, Senhor, aquele cabeção respondeu assim, foi a mulher que tu me destes. O bicho estava lá, solitário, macambúzio surumbático, triste, só vendo onça, jamanta, rinoceronte, hiena. Deus falou, está faltando um negócio para ele, eu sei, eu te conheço, Adão. Fui eu que te fiz. Aí colocou um Boeing 437 do lado dele, Eva. Tanto é um avião que quando Adão despertou do sono, que viu aquela mulher do lado dele, o que Adão falou? Está na Bíblia, o que ele falou? Afinal, mesma coisa que Glorinha falou quando me viu. Uau! Sabiam? Está na Bíblia. Adão, o homem, falou, afinal, correu para o abraço. Mas na hora de Deus chamar o homem na reprimenda, ele ainda culpa a Deus que a mulher não prestava. Foi a mulher que tu me destes. Aí o que Deus fez? Mudou a vestimenta deles. Com o quê? Pele. Pele de animais. Foi o primeiro abate de animal no planeta Terra. Aquela pele é de quem? De um animal qualquer. Mas o sangue é o sangue de quem? É o sangue de Cristo. Olha, gente. O sangue de Jesus já aparece lá no Gênesis. Prefigurado no sangue daquele animal que foi morto para vestir o homem com graça. Não mais com as folhas da figueira que só mostra o pecado e é a lei vinda por intermédio de Israel. Mas ali quando Deus mata os animais, tira a pele, já está dizendo assim, eu vou providenciar outro Adão, cujo sangue será derramado, não para cobrir o pecado, mas para remir o pecado. Isso tudo no Gênesis. Forte, né? Mas a figueira, o foco é a figueira, já começa a aparecer no Gênesis. Qual o próximo texto que eu levantei? Fale. Vamos lá. Calma. Vamos lá. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga, que me deram os meus mandamentos. Eu, pois, farei delas... Os meus o quê? Mandamentos. Amantes, desculpa. Oxe. Não. É a igreja que você tem que pedir desculpa. Então vamos, começa devagar, do início. Devastarei a sua vide. Pare. Vai devastar a vide. O que é uma vide? Ou uma vinha? É uma plantação de... São muitas videiras? Sim ou não? Sim. Não são muitas videiras? Sim. Mas continue. É a sua figueira. E a sua? Figueira. Quantas figueiras? Não estou vendo isso aqui, não. Não estou vendo isso aqui, não. Quantas figueiras? Quantas figueiras? Uma. Quantas figueiras? Uma. Quantas vides? Várias. Quantas figueiras? Uau! Pastor, o que você quer mostrar nisso aí? Mais adiante eu mostro. Guarde isso. Quantas vinhas? Quantas figueiras? Continue lendo.
de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Serão devastadas. Serão devastadas. Os meus amantes me pagaram com devastação. Qual foi a nação que foi devastada? Israel. Qual é a capital de Israel? Desde Davi. Quantas tribos tem o povo de Israel? Não entendi. E quantas capitais? Hã? Quantos estados o Brasil tem? E quantas capitais? Quantas tribos Israel tem? E quantas capitais? Quantas videiras são? E quantas figueiras? Quem é a figueira? Jesus. Jesus. Glorinha, me dá calmante. Peça para Deus falar no teu espírito. Comece a produzir uma mente. Eu estou dando as dicas. Você quer tudo mastigado? Pensa junto comigo. Quantas vides? Quantas tribos? São várias tribos? São várias vides? Quantas figueiras? Quantas capitais? Qual é a capital de Israel? Quem é a figueira? Israel é a vide. Israel são as 12 tribos. Por favor, gente. O povo de Israel é constituído por 12 tribos. Os filhos de José, de Jacó. Esqueceram? Não posso ensinar isso. Aí vai ter que vir para o AEIOU. Quantas tribos? 12. Quantas vides? As 12 tribos formam que nação? E qual a capital de Israel? Quantas? E quantas são as figueiras? Quem é a figueira? Todos. Quem é a figueira? Pronto. Pronto. Olha onde aparece Jerusalém, gente. Lá no Gênesis. Depois aqui em Oséias. É porque eu estou pulando. Aparecem várias outras profecias. Qual é o outro texto? Oséias 9:12. Cadê você? Onde é que você está? Aqui, meu filho. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como uma fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Pronto, sabe por quê? Porque num determinado momento, Jerusalém passou a ser uma cidade hipócrita, idólatra, conhecida como prostituta. Deus tirou a glória de dentro de Jerusalém. A glória de Deus estava ali no templo de Jerusalém. Quando o profeta Jeremias profetizou, esta cidade entrará no cativeiro durante 70 anos. O texto de Ezequiel 43 diz que a glória do Senhor saiu da cidade pela porta oriental e se pôs em cima do Monte das Oliveiras, que era exatamente o caminho que Jesus fez, ou fazia quando ele estava na terra, porque a cidade se prostituiu a Baal Peor, deuses da Babilônia.
E Deus disse que ia destruir a cidade. Que os seus amantes, quem são os amantes? Outros deuses. Os judeus passaram a idolatrar deuses de outros povos. Então aqui o Senhor está falando da figueira nova, que é Jerusalém, que recebeu uma paga de seus amantes, a destruição. Quem conhece da história sabe que Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Não ficou pedra sobre pedra. Essa oportunidade que teremos outra vez, nós vamos falar da história de Israel, da história de Jerusalém. Eu não vou poder me deter aqui. O próximo texto. Gente, vocês perderam. Jeremias 24, isso. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Continua? Continua. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá. Do modo porque vejo, não é isso? Estes bons figos. É isso? Assim o quê? Assim diz. Tem que voltar? Eu não entendi bem. Do modo, aí está assim, do modo. Depois dos dois pontos. O Deus de Israel. Vou voltar aqui, o verso 3. Diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviarei desse lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-ei, e não o destruirei, e plantá-lo-ei, e não o arrancarei, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Nada. Esta microfone. Voltou. É porque o senhor, como ele está no seu bolso, o livro estava batendo nele. Aí estava fazendo isso. Só botar no bolso de novo. Bota no... Glorinha, vamos levar ele pra gente. 1, 2, tá bom, obrigado, querido. Porque não parece, não facilita, né? Eu não gosto de ficar segurando o microfone. Deus te abençoe. Vou recomendar uma pedrinha na coroa. Pastor, esse texto aqui é fabuloso. É porque a sua tradução, perdoe-me, tem muitas Bíblias por aí que, meu Deus, o tradutor tenta ajudar, aí complica. Sabe, eu sou chato com a tradução. Tem uma aí, então, que eu não vou nem citar. É horrível. Complica tudo. Olha só, na minha tradução, que é a RA. Não precisa inventar muito. João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada. Então me perguntou o Senhor ao profeta: que vês tu, Jeremias? Aí Jeremias responde: figos,
que Jeremias viu? O que Florinha, toca fogo nisso aqui, senão eu vou empatar. Quero. Escatologia é isso, é luta. Florinha, compra um microfone para mim, filha. Aceito ofertas. Ah, Jesus, depois com essa idade, está sofrendo por causa de tecnologia, é terrível. Isso, meu filho, acende uma vela aí. Aquela de 7 dias. Jesus, me perdoa, Senhor. Pode abaixar mais um pouquinho, meu filho? Por favor. Pastor, esse jovem... Tá bom, agora sim, obrigado. Pastor, esse texto aqui é fenomenal. Gente, olhe só uma coisa. O que foi que Jeremias viu? Quem são os figos? São cidadãos. São israelitas, são povos. De onde? De Asser? De Efraim? De onde? De Judá. Onde fica Jerusalém? Judá. Os figos são principalmente aqueles de Jerusalém. Se nós já identificamos a figueira como Jerusalém, os figos constituem o povo, os judeus, da tribo de Judá, mais propriamente Jerusalém. Por favor, foque nisso. Aí diz assim, olhe, os figos muito bons e os muito ruins. Claro, porque na cidade tinha um bom povo, mas também tinha os péssimos. E sabe quem eram os péssimos? Os religiosos. Aqueles que se diziam protetores da lei, zelosos da lei. Quais foram aqueles que imputaram penalidade a Jesus? Os sacerdotes, os fariseus, aqueles religiosos que estavam se locupletando da boa-fé do povo, porque Jerusalém virava, na verdade, um centro de idolatria no período da Páscoa. Os religiosos, os sacerdotes, ganhavam dinheiro com o comércio que rolava dentro de Jerusalém no período da Páscoa. Tanto é que quando Jerusalém foi destruído pelos romanos, era época de Páscoa e tinham quase 3 milhões de pessoas dentro de Jerusalém. Quando o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, cercou a cidade e durante quase 6 meses empreendeu ali uma batalha tremenda, um cerco que matou 1.180.000 judeus em pouco mais de 5 meses. Por cima dos muros da cidade de Jerusalém foram arremessados 112.000 cadáveres. Dentro dos muros de Jerusalém, o sangue apagava fogo de incêndios. Foi uma matança. O sangue rolava na canela. Por quê? Porque Deus disse que ia fazer isso. Mas aqui o texto, isso na época do cativeiro da Babilônia, e também na época de Jesus,
e também ainda na época do anticristo, agora na grande tribulação, porque isto é uma profecia conhecida como profecia parentética. Ela tem duplo cumprimento, um cumprimento histórico, que já aconteceu, e um cumprimento remoto, que vai acontecer, numa só profecia. Então, o texto está dizendo que os figos ruins, ou os maus figos, a população ruim de Jerusalém irá perecer. Mas aquele povo bom de Jerusalém, os humildes, os bons figos, o Senhor vai olhar para eles com favorecimento. Aqui o texto está dizendo com clareza: assim diz o Senhor Deus de Israel, do modo que vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá. Meu Deus! Isso aconteceu no passado. Isso vai acontecer no futuro, quando o anticristo marchar sobre Jerusalém. O profeta Zacarias, no capítulo 13, está aqui exposto num livro também, explicadinho. Diz que 2/3 da população judaica irá perecer. Mas 1/3, diga 1/3, o Senhor favorecerá. Esse 1/3 será exilado. Sabe onde? No sul da Jordânia. Durante quanto tempo? 1260 dias, que é exatamente a metade do período da grande tribulação. Nessa área, o anticristo não vai chegar. E esse 1/3, os bons figos, serão preservados para aceitarem Jesus quando o Senhor vier. Essa profecia mostra isso. Mostra o que aconteceu e mostra também o que vai acontecer. Por isso que quando vocês lerem alguma coisa sobre a figueira na Bíblia, ela se refere a Israel e mais propriamente a Jerusalém. E quando se falar dos figos, fala do povo judeu de Jerusalém, que muitos se converterão ao Messias e outros irão perecer por causa da dureza do coração. Não esqueçam que Jesus é judeu, Jesus é israelita e vai voltar para o seu povo. Nós não somos povo de Jesus, nós já somos mais que povo, nós somos noiva e seremos esposa, osso do mesmo osso, carne da mesma carne, receberemos a mente dele em nós. A igreja às vezes fica ciumada de Israel. É o contrário. Paulo diz em Romanos 11 que ele é israelita, mas que ele quer criar algum ciúme em Israel. Porque Israel aceitou, melhor, porque Jesus aceitou aquele povo que não era seu povo e transformou esse povo que não era seu povo em sua noiva, em sua futura esposa. E o vínculo de Jesus com a igreja é indestrutível. A nossa vinculação com ele está selada para sempre, enquanto Israel ainda precisa passar pelas dores de parto para o reconhecer como Messias. Próximo texto. Eu voltei aqui, não foi? Qual é o próximo texto? Lucas, capítulo 13.
Não. Lucas, Mateus 21, é isso mesmo. Ninguém lê, eu leio. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem estava voltando para a cidade? E teve fome. Diga assim, nós estamos falando do Papa Pio XIII. Ou então de mim. Por favor, igreja, repercutam. Quem estava voltando e teve fome? E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Que coisa maravilhosa. Eu acho que Jesus foi radical. Afinal de contas, a bichinha da figueira secou com uma palavra daquele que criou a figueira, só porque a bichinha não tinha frutos. Ele foi radical. Amém? Que maravilha, claro que não. Ali, o que Jesus fez, olha, Jesus é mestre por excelência. Jesus é rabino. Jesus é professor. Tudo que Jesus fez foi ensinando. Até os milagres de Jesus, ele sempre estava ensinando. Jesus é mestre. Jesus desenvolveu o ministério também de mestre. O tempo todo ele ensinava. Quem estava com ele ali, quem eram? Eram os discípulos. Os discípulos sabiam o que representava a figueira. Jesus estava dizendo ali aos discípulos que eles iriam saber, e alguns iriam ver, que a figueira ia secar. E a figueira ia secar muito rápida. E agora esta igreja já sabe de quem ele estava falando. Ele estava dizendo ali aos seus discípulos que a figueira não ia gerar frutos, não frutos do fígado para se comer, mas não iria gerar frutos de arrependimento, como aconteceu. Jerusalém não gerou frutos de arrependimento. Quando Jesus foi em Jerusalém, foi para chicotear os vendilhões do templo e para olhar para o templo e dizer assim: olha, neste templo não ficará pedra sobre pedra, eu o derribarei e o edificarei em 3 dias. Eles não entenderam. Os religiosos não conheciam das profecias, porque aqueles que eram religiosos dentro de Jerusalém praticavam uma religião estéril, sem vida, uma religião misturada com a política de Roma, com os interesses econômicos dos sacerdotes, dos fariseus, dos levitas. Era uma casta de religiosos que Deus reputou como prostitutos.
E Jesus, ao olhar a figueira, junto com os seus discípulos, ele falou: está vendo? Vocês acham que a figueira secou rápida? Assim será Jerusalém, vai cair de forma muito rápida. Algum tempo se passou e Jesus ali do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém, chorou e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata aqueles que foi enviados. Não ficará em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes quem vos está visitando. Não me vereis mais, ele falando ao povo de Israel, aos judeus de Jerusalém, até que venhais a dizer: Baruch rabá Beshem Adonai. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte: enquanto vocês não reconhecerem que eu sou o Messias, que eu sou o enviado, vocês não me verão mais. E aquilo que vocês têm como orgulho, aquilo que vocês têm como opulência, a cidade de Jerusalém virá abaixo. A figueira irá secar e tudo vai ruir. E quem estuda a Bíblia e outros livros, que conhece a história dos hebreus, de Flávio Joséfo, pode constatar aquilo que Flávio Joséfo registrou como um grande historiador e contemporâneo à destruição de Jerusalém. Aliás, era um homem que, embora judeu, estava ali ao lado do general Tito, clamando, pedindo pelo povo de Jerusalém: Tito, para com a matança. Tito, tem misericórdia do meu povo. Tito, já não precisa mais, vocês já são vencedores. Tito, poupa as crianças, os velhos, as grávidas. E o general Tito deu ordem aos soldados: parem de matar. Mas os soldados não ouviram mais a ordem do general. E entravam nas casas e matavam, e esfaqueavam, e estrupavam, abriam os ventres das grávidas, tiravam de lá os filhos, colocavam gatos e costuravam, e lhes cortavam as mãos. A narrativa de Flávio Joséfo é dramático com relação à figueira que secou Jerusalém. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Foi na Páscoa do ano 70. A cidade estava lotada e a cidade caiu. E depois disso, os judeus foram espalhados por tudo que é canto do mundo inteiro. E esse espalhamento, esse exílio, essa diáspora, durou quase 2000 anos. E agora Israel voltou novamente. Só que isso também estava previsto na profecia bíblica. Eu quero que alguém leia agora Lucas, capítulo 13, de 6 a 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem tinha o quê? Quantas figueiras? Plantada na sua? Quantas são as vinhas? Porque uma vinha são vários pés de uvas. Quantos são as tribos? E quantas são as capitais? Está aí o sentido. A vinha, as 12 tribos. E a figueira, Jerusalém. Amém? Amém? Não esquecerão mais disso? Porque se o pastor me trouxer de volta, eu quero ministrar para esse grupo.
porque eu não quero ter que repetir tudo isso. Daqui para frente, vocês já estarão capacitados para receber uma comida mais forte. Aí eu poderei trazer um estudo muito recente, cujo tema é o seguinte: as nações se aprontam para a volta do rei. Aí a gente vai falar da história que apronta Israel, vai falar da tecnologia que apronta o governo do anticristo, vai falar da antropologia, que são os dias de Noé e os dias de Ló, e vai falar da profecia que se cumpre em nossos dias, para você entender que o Jesus está voltando, já era. Esse voltando nunca acontece, mas depois desse estudo, você vai ver que ele está às portas e que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E voltando ao texto de Lucas, ele diz: tinha uma vinha, e no meio da vinha uma figueira. Continue. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? 3 anos. Quanto tempo foi o ministério público de Jesus? Quanto tempo? 3 anos Jesus procurou frutos de arrependimento aonde? 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 Em Jerusalém. Na figueira. Nós estamos falando da figueira. Ele está falando que o homem tinha uma vinha. E no meio da vinha uma. E há 3 anos que ele procurou frutos aonde? Na vinha ou na figueira? Então a gente está falando da figueira. Quanto tempo foi o ministério público de Jesus? E ele foi procurar frutos aonde? Que é o que ele encontrou em Jerusalém? Uma casta religiosa, fazedores de exorcismos, cúmplices de Herodes e de Pilatos, vendilhões do templo, roubadores do templo, dos dízimos, uma casta religiosa sacerdotal que conspirou contra Jesus Cristo, porque foi na casa de Anás e depois na de Caifás que foi articulado o assassinato de Jesus. E Jesus entrava ali naquele templo, naquela cidade, e não encontrava nada além de uma religião estereotipada, sem fé, sem frutos. Era a figueira. E 3 anos ele foi buscar frutos na figueira e não encontrou. Olha o restante da parábola profética, leia. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Que ano? Deixa ainda o 3º ano. Não é o 4º, é o 3º. Eu vou cortar. Não, calma. Deixa esse ano acontecer, o 3º. Até que eu escave ao redor dela. Escavar ao redor de quem? Quem é a figueira? O que significa escavar ao redor de Jerusalém? Fazer o que Jesus fez. Pregar, disseminar o evangelho na periferia de Jerusalém, em Caná da Galileia, em Tiberíades, em Cafarnaum, em Nazaré, até em Gadara, que fica ao redor de
Jerusalém. Cavar em torno da figueira seria semear o evangelho. Naqueles locais, a Bíblia diz que Jesus pregou na Galileia, e a Galileia dos gentios. A Galileia dos gentios era exatamente na periferia de Jerusalém. O ministério de Jesus não foi na cidade dos ricos, não foi na sede da religiosidade judaica de Israel, mas foi entre os pobres, entre os bebuns, entre os cobradores de impostos, entre as mulheres prostituídas, aquele povo humilde que estavam ao redor de Jerusalém. Por isso que a profecia fala isso: vou cavar ao redor, eu vou plantar ali o evangelho nas tribos de Zebulon e de Naftali, onde o profeta Isaías, no capítulo 8, finalzinho, e no capítulo 9, falava que era terra de densas trevas, terra cujo coração do povo era endurecido, mas que por ali ia vir a luz de Cafarnaum. O próprio profeta já estava profetizando que Jesus iria pregar ao redor de Jerusalém. Por isso que quando o mestre, o nosso Senhor, fala na parábola que ia cavar ao redor e botar estrume, esterco, é que ele estava dizendo assim: eu vou pregar no entorno de Jerusalém, porque em Jerusalém a figueira não encontra frutos de arrependimento. Por isso ela será cortada. Não ficará pedra sobre pedra. E para os ouvintes daquela época, seria uma palavra muito dura. Eu derribarei esse templo, tolo, louco, vamos matá-lo. Esse templo levou 40 anos para ser edificado. Como ele ousa dizer que em 3 dias derribará e levantará? Ele estava falando dele mesmo, do templo santo e da ressurreição no 3º dia. Mas ele falou para a cidade: também não ficará pedra sobre pedra. Os romanos mataram os sacerdotes, mataram muita gente, destruíram o templo, o orgulho de Israel. Levaram 70.000 judeus cativos de volta para o Egito para trabalho forçado, segundo Flávio Joséfo. E outros 70.000 foram para Roma, para o Coliseu de Domiciano, para morrerem em shows públicos, quando eram entregues às bestas feras. A figueira foi cortada. Deixa ainda o 3º ano. Cava ao redor dela. E põe estrume. Se vier a dar frutos, bem. Caso contrário, manda cortá-la. Foi cortada. Porque Jerusalém não gerou frutos de arrependimento. Mas, amada igreja, esse show não terminaria assim. No sermão escatológico de Jesus, ele traz mais uma parábola sobre a figueira. Porque Jerusalém é uma cidade que o próprio Deus plantou na terra. No último capítulo, eu fico arrepiado quando eu penso o que Deus tem me dado.
Eu não mereço essa revelação, esse entendimento. O último capítulo desse livro aqui tem como título Jerusalém, a cidade do rei, o centro do universo. É muita ousadia da minha parte dizer que a cidade de Jerusalém é o centro do universo. Mas eu vou ser mais ousado ainda dizendo o seguinte: se Deus tivesse um umbigo, o umbigo dele está enterrado em Jerusalém. O profeta Ezequiel, profetizando a palavra do Senhor, no capítulo 5, no verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, esta é Jerusalém, pula no meio das terras e nações que estão em volta dela. Ali, o que o texto quer dizer? Que a cidade de Jerusalém é o centro geográfico e geométrico do planeta Terra. Por isso que Jerusalém está no Médio, no Oriente Médio, conhecido como Oriente Meio. Jerusalém foi sinalizado no meio da Terra e é o centro do universo, porque a ciência está descobrindo que a Terra, que o sistema solar, a Via Láctea, o planeta Terra é o centro do universo. E hoje o estudo que se chama da galactocentria mostra que o universo é constituído em círculos concêntricos. E a Bíblia fala do primeiro astro a ser criado por Deus. Qual foi? Fala mais alto. Claro que não. Está lá no Gênesis 1, capítulo 1. Em princípio, criou Deus o firmamento e a terra. O firmamento é abrir o tempo e o espaço. E o primeiro planeta foi o Sol só no quarto dia, que ele criou os luminares. A Terra é o centro, porque no centro ele colocou o centro da sua criação, que traz consigo o seu espírito, seus filhos. Jerusalém é o centro do centro do centro. Israel é o centro do planeta Terra. Jerusalém é o centro de Israel. O Monte Moriá, o centro de Jerusalém. E o Santo dos Santos, o centro do Monte Moriá, onde está lá a rocha, onde Abraão levou Isaque a sacrifício. É ali a Shekinah de Deus. Antes do templo ser sagrado, o monte foi sagrado. E para encerrar, e faltando apenas 8 minutos, Jesus falou assim no seu sermão profético: Jerusalém não terminará seus dias assim. Jerusalém é cidade de Deus. Ele escolheu Jerusalém. E aí, ele profetizou no texto de Mateus 24, 32. Quem foi que ficou responsável por ler? Gente, não me decepcione agora no finalzinho. Só ler um texto. Aqui o microfone.
Vai devagarzinho, querida. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A parábola da figueira. Atentai, pois, para o quê? Para a parábola da figueira. Ora, Jesus disse que a figueira secar, ele secou a figueira. Jesus disse que a figueira ia ser cortada, e foi. A figueira secou. Agora ele vem falar para a gente ficar atento à parábola da figueira. Figueira já morreu. Leia. Quando já os seus ramos se renovam... Como? Os ramos vão se renovar. Ela secou. Ela foi cortada. Mas vai renovar. Continue. E as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Olhe, ela foi cortada. Ela secou. Mas ela vai brotar novamente. E quando ela brotar novamente, vocês fiquem atentos, porque o verão está próximo, às portas. Sabe quem é o verão? É ele. Sabe o que ele está dizendo? Quando Jerusalém florescer de novo, eu estou chegando. E Jerusalém já floresceu. No próximo encontro, pastor, eu vou mostrar ali os dois eventos políticos e proféticos que aconteceram no século passado. Em 29 de novembro de 1947, quando um brasileiro, gaúcho, chanceler, presidiu a sessão 181 da ONU, chamado Oswaldo Aranha. Nesse dia, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, as nações envergonhadas não sabiam o que fazer com o povo de Israel. Porque não foi apenas Hitler o responsável pelo Holocausto. Muitas nações se fingiram de surdas e de cegas. Muitas nações poderiam ter salvado muitos judeus, mas fecharam os olhos. Se omitiram. E agora não sabem o que fazer com aqueles que sobraram do povo judeu. Porque o que fizeram com o Israel na Segunda Guerra Mundial não foi guerra, foi assassinato de velhos, de velhas, de mulheres grávidas, indefesas, de bebês, de crianças, homens e mulheres indefesos. Foi uma matança. E as nações não... E vai ser cobrado ainda. A cobrança disso está em Mateus 25. Que a igreja pensa que as 10 virgens é a igreja. Não tem nada a ver com a igreja isso. É o julgamento das nações. O dia da vingança está no coração de Jesus. Não sou eu que estou dizendo. É o profeta Isaías. Tem muita gente equivocada com Jesus. Ele está esperando. Ele agora, embora ele nunca vai deixar de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Agora, o seu cinto de honra vem em seu peito, porque agora ele vem como juiz. E a profecia diz que ele vem na plenitude da sua força. E sozinho, ele vai pisar o lagar. O profeta Isaías profetizou, dizendo que o povo de Israel voltaria a ter a sua terra num só dia e uma nação de uma só vez. E no dia 29 de novembro de 1947, a ONU, querendo solucionar o problema dos judeus, vamos repartir a Palestina e vamos dar um pedaço de terra para esse povo, porque a gente não tem onde colocar a cara. E nesse dia, 29 de novembro de 1947, a ONU se reuniu e cumpriu-se a profecia de Isaías, capítulo 66, versos 8. E o presidente dessa sessão foi o brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E a outra parte desse versículo foi no dia 14 de maio de 1948, quando o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, lê a Carta de Independência de Israel, a bandeira da Inglaterra desce na Palestina e sobe a bandeira de Israel, uma nação de uma só vez. E em 1967, quando as nações invadem Israel, Israel vence a guerra em apenas 6 dias e retoma a parte da Jerusalém Velha, onde tem o Domo da Rocha e o Harabait, em hebraico, o Monte do Templo. Ali a figueira brotou novamente. De 1967 até agora, Jerusalém gerou folhas e seus brotos já estão tenros. E o Senhor Jesus disse: quando isso acontecer, atentai, pois, porque está próximo o verão. Eu estou chegando, estou às portas. Acautelai-vos. Ele falou isso para os judeus, seus conterrâneos e seus discípulos. Mas quem tem ouvidos, ouça, porque a noiva do Cordeiro já está ouvindo este rumor de que o seu noivo está na expectativa de dar o próximo passo em direção ao planeta Terra para primeiro nos arrebatar e depois, em seguida, voltar conosco. Muitos aqui sabem da história de Oswaldo Aranha. Disse que ele deu o voto de... Amém? Voto de... Não é isso? Amém? Amém nada. O voto de Minerva nunca aconteceu. Isso foi uma lenda, um mito, que alguém falou para alguém, que falou para alguém, isso se tornou algo... Eu já vi pastores pregando isso na televisão. Me dá até urticária. Eu tenho formação universitária não apenas na teologia, mas também em história. Eu sou comprometido com o fato histórico. E eu sou muito chato, né, Glorinha? E eu tenho que provar o que eu falo. Quantos tem aí o livro Escatom? Abra na página 33. Você vai ver aí, na página 33, para os que têm o livro Escatom, a ata original, assinada por Oswaldo Aranha, desse livro Escatom, está aí. Essa é a ata, publicada em 29 de novembro de 1947. Melhor, no dia 30. O evento foi dia 29, está sendo publicado dia 30. 33 votos favoráveis, 13 contras e 10 abstenções. Não podia ter voto de Minerva, porque teria que ser uma votação qualitativa, qualificada. Teria que ser 2/3. Não teve o voto de Minerva, aí está o documento histórico que prova isso. Se o Senhor assim permitir, que nós tenhamos uma outra oportunidade de estarmos juntos,
prosseguirei daqui para frente, para mostrar que as nações estão se aprontando em todas as áreas para a volta do rei. O mundo já contou sua história. Jesus falou, assim nos dias, como foram nos dias de Ló, como foram nos dias de Noé, serão os dias do momento da minha vinda. E nós estamos vivendo os dias de Noé e estamos vivendo os dias de Ló. Que o Senhor guarde a cada um. Que o Senhor proteja a mente de vocês. Porque neste momento final, o diabo quer investir nas mentes para desconstruí-la. Desconstruir o projeto de família. Desconstruir o projeto de igreja. Desconstruir os governantes, as nações, para que ele, o sem lei, o anomos, venha e tome conta por um pouco espaço de tempo. Cada um de vós se prepare, cada um de vós assuma o seu papel de profeta, de sacerdote do lar e comece a buscar os seus parentes que ainda não servem a Jesus, porque o tempo é esse, o tempo está próximo, Jesus está às portas. Deus abençoe. Até uma próxima vez.